Eu creio nisso. Deus, mais uma vez, Pai, o Senhor colocou aqui, Senhor amado, a tua filha, confiando nela, Pai, em trazer uma palavra em nossos corações. O Senhor conhece como ela se encontra, o Senhor sabe de todas as coisas, mas, Pai, ser com ela, ajuda ela, abre o entendimento dela, porque eu tenho certeza que o Senhor tem um alimento para nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Naum, capítulo 11. Amém? Vou estar lendo. Eu vou estar lendo o capítulo inteiro, então se a igreja quiser sentar, pode se assentar, amém? Amém. Nossa, que amém? Vou estar lendo então. Ela pergunta mesmo. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as suas trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselho de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do seu nome seja semeado. Da casa do teu exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o seu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele inteiramente será exterminado. Amém? Amém. O livro de Naum é um dos pequenos profetas, né? E a Nínive era a capital da Síria. E aqui o profeta Naum, ele foi mais uma vez passar uma profecia para aquela cidade, só que dessa vez era uma condenação que o Senhor levou para aquela cidade. Porque Jonas, há 100 anos antes, já tinha ido levar uma profecia contra aquela cidade, e eles se arrependeram do que eles fizeram, e o Senhor, pela sua misericórdia,
perdoou e se arrependeu do mal que ia fazer. Só que dessa vez eles ficaram 3 vezes pior do que eles já estavam antes. Aquela cidade era uma cidade forte. Eu até anotei aqui algumas características daquela cidade, que é na época do profeta Naum, a injustiça reinava naquele lugar. E o povo de Deus estava cativo naquela cidade. Eu escrevi aqui que Nínive, uma das cidades mais opressoras do mundo antigo, reinava absoluta. Ela era a capital do poderoso Império Assírio. Seu poderio militar era pomposo e assustador. Os povos temiam. Era uma cidade conquistadora que arrasava com os pequenos países, levando seus habitantes como escravos, a fim de trabalhar em construções para eles, né? Então, eles pegavam a cidade, as nações pequenas, e levavam para a cidade deles para trabalhar para eles. Então, eles achavam que estava no poder e no controle de tudo, porque realmente era uma cidade forte e todos temiam ele. Só que Deus, ele estava vendo tudo que estava acontecendo com o povo dele. E Deus aqui é uma palavra que ele fala de consolação para o povo dele e condenação para os inimigos do povo dele. Porque eles zombavam do povo de Deus. Eles aconteciam com o povo de Deus, só que Deus, eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo com aquele povo. E o Senhor, ele falou, e eles tinham grandes muralhas, uma cidade forte, com grandes muralhas, e era autossuficiente, então nada entrava ali. Só que o Senhor falou que ele ia acabar com aquela cidade. Então, historiadores dizem que foi o Rio Tigre, né? Que teve uma grande inundação e derrubou aquelas grandes muralhas daquela cidade. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Deus falou, o Senhor falou assim, ele zela por aquele povo. Então, tocaram naquele povo, o Senhor se levantou a favor daquele povo. Porque eles viram que os irmãos deles estavam sendo cativos, que os irmãos deles estavam passando por muitas coisas ali, e creio eu que eles já tinham perdido esperança, que eles tinham medo dos inimigos dele. Creio eu que eles tinham medo daquele povo, porque eles eram um povo maldoso, cheio de corrupção, e eles não viam nada acontecendo. Então, muitas das vezes, os nossos inimigos se levantam contra a nossa vida e nós não vemos nada acontecendo e a gente fala, Senhor, mas nada acontece, o Senhor não é um justo juiz. Muitas das vezes aí você fala que Deus é juiz, que Deus é poderoso, só que aí você sabe o tamanho do medo do teu Deus, porque muitas das vezes as circunstâncias das nossas vidas, aí você coloca Deus como uma pessoa que fraca, e que só fala, e não é, e você tem que conhecer o tamanho do nosso Deus. Eu e você, como cristão, temos que saber que Deus é poderoso, e que Ele está vendo o que está acontecendo ao meu teu redor, Ele está vendo que estão se levantando contra mim, contra a tua vida, e Ele vai se levantar ao meu teu favor. Quando Deus fala basta, é basta, quando não, Ele profetizou isso aqui contra aquela cidade, não passou muito tempo para que o Senhor fosse cumprir aquilo. Os muros caíram, as grandes muralhas deles caíram, e os invasores babilônicos entraram ali, acabou com aquela cidade, o reinado deles acabaram. Então, quando o Senhor fala, o Senhor, Ele cumpre. Quando o meu e o teu inimigo se levanta contra mim, contra você, Deus é o Deus que se levanta e faz justiça para mim e para você. Porque o Senhor falou, ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Irmão, Deus, Ele não deixa tocar em mim e você em vão. Eu comentei com os irmãos há uns tempos atrás que tinha uma pessoa que Deus revelou que estava fazendo obra de macumbaria para minha vida, enfim. E eu falava para Deus, Senhor, por que tá pegando os danos colaterais? Eu estou sentindo fisicamente o que estão fazendo. E Deus, Ele falava para mim, filha, primeiro para você despertar e para você não ficar despercebida. Porque muitas das vezes você está muito despercebido, dormindo, e o Senhor quer você disperso. Outra coisa, o Senhor permitiu, porque Ele falou assim, ela vai lá, e ela vai fazer, e ela vai ver que você vai estar de pé. E ela vai renovar e vai ver que você está de pé. E ela vai lá de novo e vai renovar e vai ver que você não caiu. E ela vai lá tirar satisfação, querer saber por que você não caiu. E ela vai ter que ouvir dos dele que você tem um Deus, que você tem um dono e que ninguém toca nos meus. Então, meu irmão, eu e você não tem que temer o meu teu inimigo. Podem fazer obra de macumbaria, pode fazer despacharia, maldição sem causa não pega.
E eles vão lá, vão ver e falar, por que não está acontecendo nada? Porque, irmãos, você tem que firmar nossa casa na rocha. Muitas das vezes o Senhor está me provando no fogo. Só que eu envergo para um lado, envergo para o outro, só que eu não caio. Porque minha confiança está no Senhor. Então eu e você tem que firmar a nossa casa na rocha. Porque se tiver na areia, meu irmão, qualquer ventinho que vem, você cai. E eu e você, o inimigo arrasta você para o mundo com ele. Então que eu e você venha ter convicção que o Senhor é Deus que zela pelo teu povo. Não, ele fala aqui do cuidado de Deus. Ele é um Deus zeloso. Muitas das vezes você fala que Deus tarda em cumprir com o que ele falou, tarda em fazer juízo. Só que o Senhor, ele é um Deus de paciência. E muitas das vezes você também quer desejar o mal para o meu teu inimigo, e não é assim. Você tem que orar para Deus converter o coração do meu teu inimigo. Porque muitas das vezes ele é usado pelo próprio inimigo para fazer essas coisas. E Deus, muitas das vezes ele tem paciência porque ele quer ver o arrependimento dessas pessoas. Ele quer que essas pessoas se arrependam, como ele fez há anos atrás com a cidade de Nínive. Ele queria que o pessoal se arrependesse. Jonas não queria ir lá porque Jonas não queria voltar atrás com o que ele falou. Só que você não tem que querer nada. Se o teu inimigo, Deus ter misericórdia para com a vida dele e não fazer juízo com a vida dele, você não tem que questionar Deus. Você tem que orar por ele para que ele não venha voltar a fazer pior do que ele fazia antes. Que nem essa cidade fez pior do que fazia antes. E eles não só deixaram o povo cativo, eles zombavam do povo de Deus. Eles não sabiam o tamanho do Deus de Judá, Deus de Israel. E eles zombaram e Deus pegou eles de jeito, porque Deus destruiu com tudo. Então que você venha estar com convicção essa noite, que o meu Deus, o teu Deus, ele está contemplando tudo. Ele está contemplando quem se levanta contra a minha vida e quem se levanta contra a tua vida. E ele é o Deus que vai se levantar ao meu, ao teu favor, porque ninguém toca no povo de Deus. Como o pastor Ricardo falou hoje de manhã aqui, né? Que foi de Gideão, pastor, que mandou lá descer com a bandeira no campo inimigo, né? Deus, ele deu a vitória contra os inimigos dele. Muitas das vezes o meu e teu inimigo, ele vai proclamar a minha e a tua vitória. Então muitas das vezes ele vai ter que ver Deus na minha e na tua vida. Muitas das vezes o Senhor, ele permite que eu e você seja afligido pelos nossos inimigos, porque ele tem que ver que eu e você tem um Deus na nossa vida, um Deus de Israel, o Deus que vive. E muitas das vezes eles vão se converter e se dobrar ao meu e ao teu Deus. Que nem o testemunho que eu ouvi de que eu nem vou contar porque é extenso e eu vou levar tempo. Mas a mulher teve que ver, ela se levantou contra o esposo dela porque ele estava indo para a igreja e ela não gostou. E ela foi fazer várias obras de macumbaria e viu que nada estava acontecendo. E ela foi tirar satisfação com o pai de santo lá. E aí ele foi pedir lá pros bichos lá, dos capetinhos dele lá, para ver o que estava acontecendo. E ele teve que ouvir que Deus, que ele não podia tocar porque ele tinha dono, porque ele era o dono daquele lá de cima, que é o nosso Deus. E o macumbeiro, o pai de santo, se converteu, fechou as portas. Então muitas das vezes o Senhor, ele vai usar, e você vai ter que sofrer, meu irmão. E você vai ter que sofrer, vai ter que passar, porque muitas das vezes o Senhor vai usar essa situação para converter aquele lá que está achando que os deuses deles, que nem esses povo aqui de Nínive, eles acharam que os deuses dele, as esculturas dele eram Deus e acontecia, mas eles teve que ver que Deus é Deus de Israel e que ninguém toca no ungido do Senhor. Então tudo tem um propósito. Que eu e você venha ter a convicção, sair daqui dessa noite com a convicção que Deus, ele vai se levantar ao meu teu favor. E vamos orar pelos nossos inimigos, porque o Senhor, ele vai, como está falando aqui, prepare os votos que vocês fizeram com Deus. E vamos celebrar, porque Deus, ele é o Deus que vai exterminar um por um, que tocar na minha vida e na tua vida, amém? Eu queria louvar a Deus, eu tô ficando louco, mas não tô nem aí não, gente. Não venho orar pra minha voz, porque eu já falei que eu não sou cantora. E eu quero que a Laís, o Luiz e o Diego venham, eu vou descer. Aleluia! Glórias a ti, papai. Santo, santo, aleluia, glória a Deus. A igreja se pode de pé, por gente. Tu és poderoso, Senhor. Obrigada, Jesus. Irmão, saia daqui com a convicção do tamanho do Deus que eu e você serve. Porque o Deus que eu e você serve, ele é poderoso, ele faz o impossível e ele estremece o inferno ao meu teu favor. Em nome de Jesus, de nosso Pai Senhor. Amém. Receba, Jesus. Eu creio, Deus, eu creio, Jesus. Tu és poderoso, tu estás aqui, Senhor.
Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Eu creio, Jesus. Deus, que poder e glória. Trabalha nas mentes e nos corações, Pai amado. E receba este louvor com cheiro suave. É para o teu nome ser glorificado. Glória a Deus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, poderoso. Volta, vai voltar. Eu vou cantar. Aleluia. Volta. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Abençoa tua filha. Aleluia, Jesus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui.
Glória a Deus. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. Vamos confiar nele. Amém? Se assente um pouquinho. Nós vamos estar agora